E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Demetrios, professor da Rede Pública Estadual de Pernambuco, e hoje eu vou gravar aqui a resolução para vocês do SSA1 2023, que embora tenha esse nome, a prova foi aplicada no ano de 2022. Vale salientar que é o primeiro SSA que a gente tem já no formato do novo ensino médio. Então, a gente, ao invés de ter agora por dia de prova certas disciplinas separadas, a gente vai ter as áreas do conhecimento. Então, essa é a prova aqui que a gente tem do segundo dia, que é a que nos interessa. E o caderno é de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Parecido com a prova do Enem, né, pessoal? Qual a diferença aqui? Que a gente vai ter 22 questões de cada uma dessas áreas, tá? Então, vamos lá. Outra observação importante é que, como as provas de matemática, né, tinham menos questões, geralmente 10, a gente gravava a resolução completa da prova. Então aqui iria ficar um vídeo muito longo, mesmo que eu dividisse por capítulos, tá? Então eu vou gravar cada questão separadamente. Essa é uma observação importante também, tá? Bem, se você quer ver a resolução de outras provas do SSA, basta você acessar a playlist no qual estes vídeos aqui estarão, essa resolução e as próximas, e você vai conseguir achar essas resoluções com um vídeo completo em uma única resolução, tá? Então é isso, vamos lá. A primeira questão da prova de matemática, ela disse o seguinte: interessados em um procedimento para medir o volume de corpos materiais pequenos, um grupo de técnicos equipou um aquário de vidro com uma régua milimetrada na sua altura e em seguida inseriu água até uma altura de 10 centímetros, conforme a figura a seguir. Então a gente vê que se trata de um bloco retangular, cuja base tem 40 por 20, e aí a altura vai depender, né? No caso aqui já está com 10 centímetros de altura. Aí diz assim: esses técnicos modelaram uma função real com a qual é possível calcular a medida do volume de um corpo material mergulhado nesse aquário, desde que ele fique totalmente submerso. Essa função associa para cada altura h, registrada na régua milimetrada em centímetro, ao volume V do objeto mergulhado no aquário em ml. Qual foi a lei de formação da função V de H, com H variando entre 10 e 30, obtida por esses técnicos? Bem, pessoal, aqui existe uma primeira observação. Todas as medidas estão em centímetros. Então, se eu calcular o volume, ele vai estar em centímetro cúbico, concorda? E aqui está dizendo que o volume V ele está medido em ml. Só que centímetro cúbico e ml são a mesma coisa. Um centímetro cúbico é a mesma coisa que um ml. Então a gente não precisa se preocupar em fazer nenhum tipo de conversão de volume para capacidade, tá certo? Então essa é a primeira observação. A segunda observação é o seguinte, que se eu colocar um objeto qualquer aqui, imagine que eu coloquei esse objeto vermelho aqui, ele vai ter um certo volume, o que vai fazer com que o nível da água aumente, concorda? Só que quando o nível da água aumentar, vamos supor, hipoteticamente, que o nível da água chegou nessa altura aqui, ó, que eu estou riscando de vermelho. E agora eu vou traçar algumas retas mais ou menos paralelas a essas dali, ó, para você ver se você concorda comigo, que a altura da água ficaria mais ou menos algo assim. Supondo que tivesse chegado naquele ponto que eu marquei ali, tá? Naquele ponto hipotético. Então pronto, a altura da água ficaria algo mais ou menos aqui. Aí o que é que eu quero que vocês levem em conta aqui, tá? O fato de eu ter colocado aquele objeto vermelho ali embaixo, que ele tem um certo volume, que eu vou chamar de volume V, faz com que o nível da água suba. Agora, o mais interessante é que se a gente for notar, enquanto o nível da água estava, enquanto o nível da água passou a estar, essa diferença aqui, ó, essa alturazinha que eu estou riscando agora aqui de vermelho, ela vai ser a altura de um novo bloco. Vê se você concorda comigo que a figura vermelha que formou aqui é um novo bloco retangular. Então, o volume, que eu vou chamar de V, desse objeto que eu coloquei submerso, coincide com o volume V, é o mesmo volume desse bloco retangular que está pintado de vermelho. Porque se a água vai subir um certo nível, eu já sei que a base é 40 por 20, isso não vai mudar. A única coisa que pode mudar é a altura.
Então, vai formar um novo bloco que tem uma base 40 por 20 com uma certa altura, que aí eu vou ter que medir. Uma curiosidade é o seguinte, como eu já disse, essa base aqui, ó, ela mede 40. Essa base aqui, essa medida na base, mede 20. E essa altura aqui, ela não vai ser, por exemplo, vamos supor que eu meça ali de 15. Então, não significa que o volume ele subiu 15, concorda? O nível da água, porque ele não já estava em 10. Então, se for 15, eu vou ter que fazer 15 menos os 10 que já tinha. Se for 16, vou ter que fazer 16 menos os 10 que já tinha. Então, para qualquer altura que eu medir, quando o nível da água estiver mais acima, eu vou ter que pegar essa altura e subtrair 10, porque já tinha 10 no início. Então, os 10 que já tinha não tem a ver com o volume que aumentou, que é um volume que já estava. Então, é por isso que essa altura não vai ser a altura H, vai ser a altura H menos 10, que eu tenho que subtrair aqueles 10 do início. E aí o volume desse objeto vai ser dado pelo volume desse bloco, que tem uma base 40 por 20 e uma altura H menos 10. E é isso que a gente vai fazer aqui embaixo. Lembrando que para calcular o volume de um bloco, basta fazer o produto das três dimensões, comprimento, largura e altura. Então aqui a gente já sabe que o comprimento é 40, a largura é 20 e a altura é H menos 10. Tá? E aí eu vou fazer tudo de vermelho agora, tá, pessoal? Então, quem vai ser o volume em função desse H? 40 vezes 20, 4 vezes 2 dá 8. Aí eu coloco um zero do 40 e um zero do 20. E tudo isso vai multiplicar H menos 10. Então, como é que vai ficar? Eu vou descer mais um pouquinho, tá? Então, a gente vai ter que o volume, em função da altura, 800 vezes H vai ser 800H. E 800 vezes menos 10 vai ser menos 8.000. Aqui a gente encontrou a expressão que corresponde aqui à letra C. Beleza? Então é isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida aí, é postar nos comentários, tá? Eu peço aí que você se inscreva no canal ainda, se você ainda não é inscrito, se estiver gostando aí das resoluções. E que você possa compartilhar com o pessoal, curtir também, tá? E ativar um sininho. Então, valeu e até a próxima, pessoal. Um abraço.